primeiro programa que eu gravei aqui no Balaio foi neste lugar, o especial em homenagem ao Pai Bará. E hoje eu trago aqui no mesmo lugar um filho de Bará para conversar um pouco sobre a história dele e a gravação, né? Não sei que dia que vai ao ar, mas a gravação também numa segunda-feira. Representativo, né, Pai Chuchu? Bem representativo, alô pro meu povo, sejam todos bem-vindos ao Balaio e vamos desfrutar dessa entrevista. A primeira coisa, dá para chamar de Pai Chuchu? Pode, com certeza. Se não é Pai Chuchu, é Pai o quê? Pai Antônio. Mas todo mundo me conhece por Chuchu. Por Chuchu, tá certo. E onde é que o Pai Chuchu conheceu religiosidade e onde é que o senhor viu pela primeira vez? Bom, eu na verdade, eu conheci a religião, né, através da minha família, através da minha mãe. Minha mãe conta que para mim poder nascer, né, o meu primeiro pai de santo fez um trabalho para que ela pudesse engravidar, né. Então, O primeiro pai de santo era quem? Pai Daniel de Oxalá, da cidade de Alvorada. De Alvorada. De Alvorada, em memória. Então é desde a barriga. Desde a barriga. Das lembranças que o senhor tem, então, né? Das primeiras coisas que o senhor lembra, assim, da religião. O que o senhor pode falar pra gente? As minhas primeiras lembranças envolvem muito a minha família, né? Porque a base, digamos assim, a base daquele terreiro era a minha família, né? Então eu lembro muito das minhas avós, tanto materna quanto paterna, que já partiram. Lembro dos meus tios tocando tambor, porque eles eram os tamboreiros da casa. Tio Dete de Ogum, que hoje está aí beirando seus 80 anos, né? Meu tio, o apelido dele era Sebo de Ogum, que faleceu, né? Ele tocava mais a umbanda, né, da casa. Então, essas são as minhas lembranças da minha mãe, muito envolvida, né, com o terreiro, minhas tias. Então, praticamente nós éramos a base daquele terreiro. Perfeito. E como é que o senhor descobriu que era filho de Bará? Bom, essa é uma história também bem hoje, se fosse nos dias de hoje, as pessoas diriam que seria complicado, né? Porque, na verdade, quando eu nasci, o meu primeiro pai de santo, né, por eu ser filho de Lodê, e eu só vim a saber isso depois de homem feito, né, ele me entregou para o Bará Gelu e para a Mãe Oxum, né? E ali ele deixou dito, né, a minha mãe conta que ele me entregou para o Pai Bará Gelu e para a Mãe Oxum para tomar conta de mim até que eu tivesse a idade, né, de 13 a 14 anos, para que aí sim eu fizesse uma obrigação para o Pai Lodê. Isso acontecia muito antigamente, né? As pessoas tinham um certo receio de dar criança para orixá de rua, né? Eu não fui entregue direto pro pai Lodê, né? Então fui entregue pro pai Gelu e isso também me remete muito ao sincretismo, né? Porque lá atrás eu era devoto de Santo Antônio. E aí depois eu fui descobrir que, levando pro sincretismo, que eu não era filho de Santo Antônio, e sim de São Pedro. Então, para mim, isso foi depois de homem feito, já que alguns pais de santos, né? Claro que eu tive esse início da gestação da minha mãe até os 12, 13 anos, né? Foi quando a gente permaneceu na casa do meu primeiro pai de santo. Aí depois ele veio a falecer e a madrinha, no caso, que era a Dona Julieta de Oxum, ela tocou a casa por mais um tempo, depois ela adoeceu e a casa acabou fechando, né? E aí nós ficamos sem pai, sem mãe, digamos assim, né? E depois de ficar sem pai e sem mãe, foram para onde? Na verdade, a minha família se retirou, não procuramos outras casas, né? A gente ficou um período sem procurar outras casas e aí eu fui retornar à religião mesmo já com 29 anos, né? Então, eu gostaria de destacar que uma das primeiras pessoas que falou para mim que eu era filho de Bará Lodê foi o pai Felipe. Pai Felipe, que mora a casa dele fica ali na Glória, próximo do campo do Grêmio. Eu fui fazer uma visita com o meu finado
padrasto, na casa do pai Felipe, e eu lembro que eu tava entrando na cozinha do terreiro, e aí o pai Felipe olhou para mim, sem jogar, ele olhou para mim, pro meu finado padrasto, e disse bem assim: Ribamar, tu tá passando dificuldade na tua vida, e realmente naquela época, lá em casa, nós estávamos passando por uma dificuldade, minha mãe e meu padrasto, né? Eu já era casado com a Melissa, e aí ele pegou e falou isso: tu tá passando dificuldade na tua vida porque tu tem um baita de um Lodê aí do teu lado. E aí eu olhei assim: Lodê? O que ele tá falando, né? E aí depois, sim, na mesa de buzo, ele veio a confirmar que eu era filho de Bará Lodê. Isso já com quantos anos? Isso eu tinha 29 anos. E na sua cabeça, como é que foi isso, essa troca? Foi tranquila? A partir do momento que eu procurei outras casas, né, e veio a confirmação, foi tranquilo, aceitei, né, aceitei o pai Lodê como meu pai mesmo, né, mas nunca perdi o carinho pelo pai Angelou, né. Então, até inclusive eu tenho uma imagem lá em casa de Santo Antônio, que ela tem uma representatividade para mim muito grande, muito forte. E essa imagem eu deixei ela pelo lado de fora, bem de frente para o meu portão. Como é que o senhor vê a questão do sincretismo, já que o senhor falou em sincretismo aí, que gosta tanto, né? O sincretismo, esses dias eu entrei num debate, né? Eu respeito as opiniões das pessoas que não gostam do sincretismo, que querem apagar o sincretismo da história, né? Mas é que nem eu sempre digo, não tem como nós apagarmos História não se apaga, o sincretismo da história, né? E eu acho que foi uma forma muito inteligente, né, dos nossos ancestrais trazerem a nossa religião até os dias de hoje. Então, se não fosse essa inteligência do negro lá atrás, hoje talvez nós não estaríamos cultuando o nosso batuque como é cultuado hoje. Com certeza. O senhor falou agora do nosso batuque, né, cultuado hoje. Mesmo tendo essa pausa, aí o senhor viveu um batuque de um jeito e agora Sim. de outro, né? Grande diferença desses batuques que o senhor via lá quando criança, ainda na sua casa, e dos batuques de agora. A diferença, vamos pegar, já começa pela criança, né? Eu, quando era criança, nós não tínhamos acesso, eu e meus primos e mais as outras crianças da nossa cidade, nós não tínhamos acesso a algumas coisas. Exemplo, serões, né? Não tinha acesso aos serões. Serões eu ficava chorando, né? O meu avô paterno, eu morei muito tempo com o meu avô paterno e minha avó paterna, junto com a minha mãe, antes dela conhecer meu padrasto. Então, toda vez que tinha um serão, eu não participava quando eu era pequeno, né? Eu ficava em casa com meu avô, né? Até, inclusive, aquela vinhetinha do Supercine, ela me traz muitas lembranças, me remete a quando eu não podia ir lá num terreiro, porque eu ficava deitado na sala lá, esperando minha avó chegar. Então, isso é uma das coisas que mudou bastante, né? O acesso da criança. Eu acho que tudo se resume hoje, eu vou falar uma palavra: respeito. Respeito e hierarquia, que é o que mudou do nosso batuque. As pessoas perderam o respeito e hoje não se tem o respeito à hierarquia. Que lá atrás, né? Lá atrás se via a religião com outros olhos. Vou te dar um exemplo. Meu primeiro pai de santo, para mim, era ele na terra e Deus no céu, né? Então, para mim, aquele homem ali, ele era muito especial. Embora eu fosse criança, ele era especial. Ele era uma santidade para mim, né? E hoje não é mais assim, né? Hoje as pessoas perderam essa coisa de olhar para um pai de santo, de olhar para um sacerdote, e isso também vai muito da postura das pessoas, né? Porque o meu primeiro pai de santo, ele tinha uma postura de pai de santo, né? É isso que eu acho que também falta, né, para as pessoas nos dias de hoje. Cuidar da postura. Como é que é uma postura de pai de santo, na sua visão?
eu acredito assim, ó, tu é um sacerdote, né? E um sacerdote, ele é um líder espiritual, né? E um líder espiritual, o líder, ele não é um chefe, né? Para te liderar pessoas, tu tem que dar exemplo para aquelas pessoas te seguirem. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Um líder, ele tem que ter as bases de exemplo, né? Então, e a coisa foi se perdendo, acredito. Sim. E dos líderes que o senhor vê, né, ainda vivos, quais são os líderes religiosos que o senhor admira? Aí tem vários. É bastante? Tem bastante. Vamos dizer alguns, então. Alguns líderes religiosos. Vou começar pelo meu atual pai de santo, né, que é o pai Marquinhos, que eu já admirava, né, antes de ser filho de santo dele. Pai Marquinhos, até por nós termos uma história religiosa e de família, né, porque antes de eu ser filho do pai Marquinhos, eu tinha sido sobrinho, né, porque eu passei por baixo da bandeira de Exu Dari, do finado Pai Nazário. Sim. Então, Pai Nazário também era outra liderança religiosa para mim, de exemplo. Vivo, tem Pai Juarez, Pai Alexandre de Oxalá, Pai Chiquinho, passei pela bandeira do Pai Oxalá também, sou muito grato pelo tempo que passei por debaixo da bandeira do Pai Oxalá. Pai Chiquinho, Pai Juarez, Pai Gelson de Bará, meu padrinho pelo lado de Exu, né? Entre tantos outros que agora não me recordo, Pai Eli, né? Então tem algumas referências, né, que eu carrego dentro dessa minha caminhada religiosa. Perfeito. Eu lhe conheço há algum tempo, né, de ver nos batuques, enfim, e sempre lhe achei um pouco sério, quieto, né? E de repente a gente se encontra com um pai chuchu comunicador. Do rádio, dos microfones, onde é que ele surgiu? Bom, essa história da comunicação, acho que é o pai Chulodê que está me empurrando para a comunicação, né? Porque eu tenho essa coisa do timbre da voz, né? Que é de locutor de rádio. Dizem que é de locutor. É. Né? E aí surgiu, nem sei como surgiu, mas surgiu. Né? Então eu tenho alguns exemplos que eu passo, vamos supor, eu passo num pedágio, vou dar bom dia, boa tarde para a menina ali do pedágio, já passei em alguns pedágios da menina parar e dizer assim, o senhor trabalha em alguma rádio? Né? E as pessoas também, quando me encontram, falam para mim, tu está perdendo dinheiro, tu deveria, né, te colocar na locução. E essa questão do comunicador foi que eu tive a ideia de fazer um podcast, né, de frente com o Exu. E aí dentro desse meu projeto, eu procurei a rádio ao qual eu estava fazendo o podcast. E a pessoa lá, o dono da rádio, ele me convidou pelo meu timbre de voz e pela minha maneira de expressar, ele me convidou também para fazer um programa de rádio, né? E aí a gente fez, deu super certo, né? Mas infelizmente eu acabei saindo da rádio, agora estou tentando fazer o meu próprio estúdio, né? Para a gente retomar as entrevistas. E das entrevistas caiu no samba. Das entrevistas cair no samba. Como é que é essa parceria do Pai Chuchu com o Quintal de Caboclo? A parceria do Quintal de Caboclo é uma coisa puxa a outra, né? Eu fui um dia conversar com o nosso presidente Negrita, né? Pra gente fechar uma parceria com a rádio e com o Quintal do Cooler. E ele me apresentou o projeto do Quintal de Caboclo. E aí, como nós temos esse conhecimento dentro da vida religiosa, conheço bastante, graças a Deus e graças aos orixás, conheço bastante pessoas dentro de Porto Alegre e da grande Porto Alegre, né? Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Eu com a parte do conhecimento dos religiosos para apresentar o projeto para os religiosos e para dizer que
fora da casa de religião também há vida, né? Que eu acho que isso é importante, né? Porque quando a gente se torna um pai de santo ou uma mãe de santo, a gente fica muito focado, né? Eu vejo que alguns pais de santos, eles não conseguem sair daquela rotina ali de segunda a segunda, né? Só no batuque, no Exu, no caboclo. E acho que as pessoas precisam desse tempo, desse time, de sentar, escutar uma música, mesmo que seja um ponto cantado no samba, né? Então, acho que está dando super certo essa parceria e eu só tenho a agradecer ao Negrito por ter me dado essa oportunidade e a gente está indo, né? Fazendo esse barulho aí. Pai, é mais difícil ser pai ou ser filho? Com certeza é mais difícil ser pai. Porque, já te explico, eu relutei muito tempo para ser pai, né? Eu vou mandar um abraço ao nosso amigo Beto, ao pai Beto do Grande Axé, não sei se pode falar, mas é claro nosso que amigo. Pode. Né? O nosso amigo Deve pai Beto. falar, o Beto merece todas as reverências do mundo. Lá no tempo do jornal impresso, né? Quando eu fiz as minhas primeiras festas do Exu, né? Exu Mulô, e aí tinha a divulgação do jornal impresso, né? E aí eu ia lá no jornal com o Beto, me sentava, tomava um cafezinho para escolher as fotos e ele começava, pai de santo, pai de santo. Eu brigava com o Beto e dizia, eu não sou pai de santo. E ele, não, se tu não é, tu vai ser. Eu disse, não, mas eu não quero ser pai de santo, eu quero só ter o meu Exu e cuidar dele e tá tudo certo. Só que com o tempo eu comecei a visitar algumas casas de religião e as entidades começaram a me cobrar. Entidades de pessoas que eu nem conhecia, dizendo que para mim que eu estava sendo egoísta, né? Que eu tinha vindo com uma missão para essa terra e que eu não estava cumprindo com a minha missão. Bem assim, não foi um nem dois, foram vários, né? Que chegavam assim, muitas vezes eu estava com a Melissa e dizia para a Melissa, o que está acontecendo? Porque o meu objetivo não era, eu tinha na minha cabeça assim, o dia que eu me aprontar, que eu levar meu orixá para casa, que eu levar o Pai Bará para casa, eu entendia que eu ia levar o orixá para casa e que eu ia tocar a minha vida e fazer o batuque do Pai Bará ali com meus amigos e que não ia ter filhos. Mas quis Pai Bará que eu formasse uma família, mas só que o que eu te digo é assim, Israel, é difícil hoje em dia, principalmente hoje em dia, de passar para as pessoas, né, o que é ser religioso e o que é estar na religião. Hoje eu acredito que tem muita gente na religião e que religiosos são poucos, né? E o estar na religião cada vez parece que aflora nas pessoas estar na religião. As pessoas estão na religião em busca do monetário, achando que o orixá vai enriquecê-las do dia para a noite, que o orixá vai dar uma Land Rover, que o orixá vai dar uma casa de três pisos, e tem uma série de coisas que se a gente for parar para falar aqui, nós vamos ter que ficar a noite toda, entendeu? Dentro da minha visão. Porque foi como nós falamos no início. Eu passei por uma outra geração. Eu vi um outro batuque. Eu vi outras pessoas. Eu vi um outro sentimento de se fazer religião. Hoje as pessoas não fazem religião com sentimento. Hoje as pessoas não respeitam o orixá na terra. Hoje as pessoas não dão aquele acolhimento dentro de um batuque que realmente o orixá precisaria ter. Então as coisas hoje tá tudo muito atropelado, né? Falta hierarquia, acho que falta até bater cabeça para os orixás, né? Hoje em dia falta o respeito com os mais velhos. Para mim não interessa o que a pessoa fez lá fora do terreiro, entendeu? A partir do momento que aquela pessoa
pisou dentro de um terreiro e ela é mais velha que eu, o orixá dela tem quase 100 anos, eu tenho que reverenciar aquela pessoa como sendo, né, o meu ancestral. É um ancestral vivo ali. Ele está carregando um orixá que tem... O orixá tem 50 anos de vasilha, 60 anos de vasilha. Como que eu não vou me curvar pro orixá daquela pessoa? Só que hoje as pessoas perderam isso. Eu entendo que as pessoas perderam isso. E cada vez mais, eu não sei se tu percebeu que eu cada vez mais eu tô me retirando, tô ficando no meu canto, tô ficando na minha casa, né? Tem alguns amigos que de repente estão pensando assim, mas o chuchu subiu para a cabeça. Não, não subiu para a cabeça. É que é complicado. Tu não é nem pelo teu amigo que tu tá visitando, entendeu? É pelos amigos do amigo, às vezes. Né? É pelos amigos dos amigos. Hoje sai um ecó, as pessoas estão na rua, conversando, fumando, o orixá passa pelas pessoas, né? Então muitas vezes vale mais a pena, daqui a pouco eu tá lá no cooler, fazendo Sim. um barulho, né? Trocando uma ideia contigo, né? Do que tá dentro de um terreiro onde as pessoas não estão respeitando mais nada. Verdade. Quando eu gravei aqui a primeira vez, as pessoas minaram as minhas redes sociais perguntando onde é que era esse cruzeiro. Eu vou pedir, inclusive, para o senhor preservar e não dizer onde é. Mas ele é no interior. E o senhor acha que tem diferença do batuque do interior para o batuque da capital? Muita gente fala isso, né? Com certeza. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Vou falar, eu sou uma pessoa que trabalhei 19 anos numa multinacional, né? Então eu rodei todo esse Rio Grande do Sul, praticamente, e o interior do Paraná. E até mesmo na profissão que eu exerço, a gente percebe que as pessoas do interior, elas ainda têm essa coisa do carinho, a coisa da hierarquia, seja pelo lado profissional ou dentro da religião, entendeu? Eu morei 3 anos em Santa Maria e eu percebi nesses 3 anos, um abraço pro Chuca e pro Marco, foram meus irmãos de santo, né? Lá em Santa Maria a gente sente uma outra vibração, digamos assim. As pessoas são mais dedicadas, as pessoas têm mais respeito por quem é mais velho, entendeu? Então, acho que o interior ainda preserva essa questão. Tanto é que as pessoas do interior, elas, dentro desse contexto, elas acabam procurando as pessoas, né, da grande Porto Alegre, de Porto Alegre, com uma outra visão. Com outra visão. E talvez essa visão seja até uma ilusão, né? Porque não querendo malhar ninguém, mas a coisa para cá tá meio conturbada. Então, mas as pessoas têm isso, né? De que o pai Chuchu lá de Porto Alegre, o pai Israel lá de Porto Alegre, né? Como se nós fôssemos semideuses, digamos assim, como eu olhava pro meu pai de santo. Sim. Lá atrás. Né? Então, ainda acredito que ainda tem isso, sim, no interior. Mas se a gente olhasse para lá e viesse seu pai agora lhe abraçar, né, o seu orixá, o que o senhor ia dizer? Né? Fazer todo mundo sabe, ter cabeça, abraçar, chorar, mas ia dizer o quê? A primeira coisa que eu ia olhar assim, ia ter muito medo. A primeira coisa que eu ia ficar com medo, né? Porque eu tenho uma ideia que o meu pai seja assim, ó, seja bem grande, uma coisa de outro mundo, mas eu ia abraçar ele com medo, né, e agradecer por tudo que eu já passei na minha vida, por todas as cicatrizes, por todos os meus desafetos. Não sei se foi desafeto, mas eu sou uma pessoa bastante calejada, sabe? Passei por coisas que já passei por coisas dentro da religião que talvez muita gente não saiba, né? Mas eu nunca esmoreci, nunca pensei em largar a religião, né? Toda vez que eu apanhava do meu pai de santo,
né? Passei por um pai de santo, digamos assim, bem severo, e toda vez que eu apanhava eu dizia para mim mesmo que eu não ia largar o osso, que eu ia mostrar para ele que eu era capaz. Sempre fui assim, né? Se eu apanhar de alguém, eu vou lá e eu posso cair, mas eu vou levantar, eu vou dizer que eu sou capaz e vou mostrar que eu sou capaz daquilo, entendeu? Então, dentro dessa entrevista, após passar vários anos, né? Às vezes a gente se magoa com as pessoas, mas a gente acaba não entendendo o nosso momento, né? E eu queria deixar registrado aqui que o que passou, passou, né? Eu passei pela mão do pai Padilha, Padilha de Xangô de Alvorada, ao qual eu sou muito grato, né? Pelos puxões de orelha, né? Pelo aquele jeito dele assim de Xangô, né? Eu sei como é. Sabe como é que é, né? E isso só me fortaleceu. Hoje eu consigo olhar para trás e dizer assim, bah, quanto eu era imaturo, né? Esses dias nós tivemos a oportunidade de nos falarmos lá no quintal do cooler e ele falou isso para mim. Talvez hoje nós não estamos caminhando junto porque tu era imaturo e eu também, né? E isso trouxe uma paz para o meu coração. Isso trouxe uma paz para o meu coração porque foi a pessoa que fez o meu orixá, né? Que foi a primeira pessoa que fez o Pai Bará, o pai Lodê. Foi a pessoa que me mostrou, né? Me apresentou para Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Se hoje eu sou o Pai Chuchu, agradeço a ele, porque nós saímos de segunda a segunda, era batuque, gira batuque. Então, eu só tenho gratidão pelas pessoas que passaram pela minha vida, né? As pessoas que passaram pela minha vida religiosamente, elas foram muito importantes. E eu não posso simplesmente cuspir no prato que eu comi, né? E esse prato, eu ainda como nesse prato. Por quê? Porque eu tenho o Exu, que foi ele que fez, eu tenho meu caboclo, que foi ele que fez, tenho minha pombagira, que foi ele que fez, eu tenho o Exu Cobra, que foi ele que fez, né? Eu acho que a gente nunca pode misturar o espiritual com o nosso problema pessoal. As mágoas ficaram pelo passado, entendeu? E agora é caminhar para frente. Hoje eu me encontro na bandeira do Exu Tolabi, Pai Ageludo, Pai Marquinhos, que querendo ou não, a vida ela é um círculo. Correu, né? E caiu num Agelu. O Pai Agelu lá atrás me amparou e hoje eu tô nos braços do Pai Agelu, né? Então eu só tenho gratidão. Não posso esquecer também do Pai Ricardo de Oxum, né? Que muitas vezes as pessoas criam um cenário totalmente desfavorável, né? Achando que o Chuchu não se dá mais com o Ricardo não se dá mais com o Chuchu, e eu simplesmente não briguei com o Pai Ricardo, a gente não tem nenhum problema, a gente continua amigo, só que ele lá do lado dele, eu aqui do meu lado, e a gente continua se respeitando. O dia que eu tiver que encontrar ele num batuque, com certeza eu vou chegar, vou bater cabeça para ele, bater cabeça para Mãe Oxum, porque foi ele que me amparou na hora que eu mais precisei, quando eu saí do pai Padilha. Então, eu acho que isso é o que importa, né? Isso é ser religioso, né? Eu acho que isso é ser religioso. As picuinhas, e eu sou uma pessoa que eu não me envolvo em fofoca, né? Se tu me convidar para vir no teu batuque, eu vou entrar no salão a hora que eu chegar e só vou sair do salão a hora que for para ir embora, né? Dificilmente eu vou ir lá na tua cozinha, se eu sair do salão vai ser para ir no banheiro, na hora do intervalo ali comer um docinho e já voltar, e era isso. E nessa parte eu sou muito reservado, sabe? Porque eu entendo que ninguém pode dizer que o Chuchu falou. Não, eu não falei nada porque eu não falo com ninguém. Eu tô ali para fazer religião,
né? Quando eu vou na tua casa, seja pro lado do Exu, seja pro lado da Umbanda, da nação, eu sempre procuro fazer religião. Eu vou ali para dançar pro teu orixá, para bater cabeça pro teu orixá, e assim é que eu sigo. Então, dentro desses meus 20 anos, digamos aí, né, ativo dentro das casas de religião de todos os nossos irmãos, essa sempre foi a minha conduta, né, de entrar e sair de dentro dos terreiros. O que cabe no balaio do Pai Chuchu? No meu balaio cabe a minha família, que é a minha base, e a minha família mesmo, né? E tem os retos, os tortos, mas é família, né? Então a minha família é sanguínea, que carrega essa ancestralidade, né? Agora eu vinha falando para a Melissa no caminho, eu carrego uma ancestralidade nas minhas veias, né? Não estou falando da ancestralidade do balé, do buraco, estou falando da ancestralidade das veias, né? Então a minha família carrega essa ancestralidade, ela é muito forte. Então a minha família, ela cabe dentro do meu balaio, e o que cabe dentro do meu balaio, eu acho que é o respeito e a verdade com qualquer pessoa que pare na minha frente. Então eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? Eu sou uma pessoa muito verdadeira, embora a gente viva num mundo de falsidade, né? Mas eu procuro ser uma pessoa verdadeira. Às vezes a gente tem as decepções, mas da forma que eu fui, acho que eu fui preparado. Acho que o Pai Oxalá me colocou no mundo, eu caí na mão do Pai Xangô para me deixar fortalecido, aí depois veio a Mãe Oxum, me carregou no colo, e hoje o Pai Bará está aí para abrir meus caminhos. Então a minha história é mais ou menos assim. Então acho que a verdade cabe dentro do meu balaio, e a hierarquia. Eu sou uma pessoa que respeita a hierarquia. Perfeito. Pai, muito obrigado, né, por estar aqui dividindo um pouco da sua história. Vamos falar mais, né? Temos que falar de Exu, temos que falar da comunicação, né? E vai ser sempre um prazer ter o senhor por aqui. E eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz em programa nenhum meu, que é pedir, né? Eu tô no cruzeiro com o Filho de Bará, então eu quero pedir ao seu orixá que traga para todo mundo que está aqui caminhos abertos, prosperidade, né? E tudo aquilo que os caminhos podem trazer pra gente de bom. Obrigado de verdade. Não vou esquecer desse programa nunca, pode ter certeza.